Boa noite aos assinantes da TCM, aos dirigentes da FCDL, da CDL de Mossoró e de todas as CDL do Rio Grande do Norte, do Sindicato da Indústria da Construção Civil, do Sindicato da Indústria da Extração do Sal, do Sindicato do Comércio Varejista, Associação Comercial e Industrial de Mossoró, enfim, a todos os empresários e a todos os empregados dos vários sindicatos. Aos meus amigos e às minhas amigas, o meu abraço. Estamos no dia 19 de outubro do ano 2023, santo do dia, São Pedro de Alcântara, é o santo padroeiro de hoje. Em outubro, a igreja celebra Nossa Senhora Aparecida e São Pedro de Alcântara. Padroeiros do Brasil, São Pedro de Alcântara é um franciscano espanhol, viveu dedicado à penitência, à vida austera, desde jovem, influenciando muitos com a sua devoção. Fundou o ramo franciscano de estrita observação e teve relevância na reforma da ordem dos franciscanos. Morreu aos 63 anos de idade, em profunda devoção, sendo lembrado pelas palavras do Salmo 121 como notável pregador e confessor real. Seu nome foi adotado pelos imperadores brasileiros Dom Pedro I e Dom Pedro II, sendo proclamado padroeiro do Brasil em 1826, por pedido de Dom Pedro I. As notícias de economia da semana. A Vale produziu 86 milhões e 200 mil toneladas de minério de ferro no terceiro trimestre do ano 2023. Compreende os meses de julho, agosto e setembro. A companhia Vale terminou o terceiro trimestre de 2023 com uma produção de 86 milhões e 200 mil toneladas de métricas de minério de ferro. Mostra um relatório operacional divulgado nesta terça-feira, dia 17. O volume reportado no período representa um avanço de 9,5% em relação ao segundo trimestre do ano e um recuo de 3,9% sobre o terceiro trimestre do ano de 2022. Para a base de comparação, a produção veio abaixo das projeções da Genial Investimentos, que esperava 89 milhões de toneladas. Mesmo assim, é uma produção importante no minério de ferro mundial, a Vale contribuindo para as exportações do Brasil. O guidance para o ano foi mantido entre 310 e 320 milhões de toneladas, de janeiro a dezembro. A queda em base anual na produção do terceiro trimestre se deve à menor produção do minério e do planejamento, principalmente da China, que consumiu menos minério de ferro. A produção do Sistema Norte teve uma contração de 1 milhão e 500 mil toneladas ao ano, de janeiro a setembro. Mas mesmo assim, os resultados vieram a nível do que o mercado esperava. E a produção do Sistema Sul diminuiu 2 milhões e 600 mil toneladas. Espera-se um quarto trimestre muito fundamentado e para cima na produção da Vale do Rio Doce. Analista do JP Morgan e do Bradesco, BBI, projetam uma revisão de um guidance, enquanto o BBI aponta para dividendos fortes. A Petrobras informou na última segunda-feira, dia 17, que produziu como operadora um recorde de 3 milhões 980 mil barris de óleo equivalente por dia no terceiro trimestre de 2023, 7,8% acima do trimestre anterior, com uma entrada em operação das novas plataformas nos campos do pré-sal. O JP Morgan, um banco que analisa o desempenho das principais empresas do mundo, aponta que os dados reportados não são comparáveis às suas previsões para a estatal, pois inclui toda a produção operada pela empresa, não apenas a que ela possui, mas também a dos seus parceiros. De qualquer forma, avalia o banco que é justo supor que houve um aumento na produção própria da Petrobras, excluindo os parceiros, e também deve ficar em torno desse nível no terceiro trimestre, podendo aumentar mais ainda no quarto trimestre, ou seja, é o Brasil, a Petrobras e parceiros produzindo quase 4 milhões de barris por dia de petróleo no país, e hoje nós necessitamos, em média, de 4 milhões e 500 mil barris. Estamos quase atingindo a plena capacidade, a plena demanda necessária. A Petrobras informou
que de uma projeção de produção operada para este ano está em revisão e que o número será publicado no dia 9 de novembro, junto com o resultado financeiro do terceiro trimestre da companhia, de forma que os números sairão do terceiro trimestre. Assim, é a Petrobras crescendo, as parceiras também, com o pré-sal dando vigor à sua produção, aquela região que vai do Espírito Santo até Santa Catarina, mas que atualmente é explorada pela Petrobras em maior escala em Espírito Santo e Rio de Janeiro. Nas plataformas novas que estão em alto mar, com as plataformas Almirante Barroso, que opera no campo de Búzios, e a P-71, no campo de Itapu, ambas no pré-sal. A Anita Garibaldi também nos campos de Marlim e Voador, que operam na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Os recordes também contaram com a contribuição de um menor número de paradas para manutenção das plataformas no período. Além disso, a companhia disse que, em fato relevante, que alcançou também um recorde mensal de produção em operação em setembro, com 4 milhões e 300 mil barris por dia só no mês de setembro, ou seja, chegando quase às nossas necessidades de fornecimento. No dia 9, a Petrobras divulgará o seu resultado do terceiro trimestre. As ações da Petrobras e das petrolíferas estão subindo sobremaneira nesses dias turbulentos de uma guerra cruenta, sanguinária e sem sentido entre Israel e palestinos, notadamente na faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, que é um regime tirânico e, ao mesmo tempo, paramilitar, mas que tem ceifado vidas de crianças, de mulheres, de jovens, de velhos, e já vão aí mais de 5 mil mortos entre israelenses e palestinos nessa guerra cruenta. Ontem, quarta-feira, visitou o Israel o presidente Joe Biden dos Estados Unidos, que conversou com o primeiro-ministro de Israel e também conversou com o presidente do Egito, tentando mediar um arrefecimento dessa luta brutal. Não bastasse Rússia e Croácia, há 1 ano e 7 meses, se degladiando na Europa, numa luta também sanguinária, sangrenta e cruel, ceifando vidas de inocentes que nada tem a ver com os destinos de palestinos, nem de israelenses, nem de croatas, nem de russos, mas assim mesmo avança essa guerra agora também no Oriente Médio e faz com que o preço do petróleo seja cotado como hoje, quinta-feira, fechando ao nível de $92 o barril e fazendo com que haja um encarecimento no preço do combustível, da gasolina e do óleo diesel. E até o final do mês de outubro, não parando essa guerra nova entre palestinos, do Hamas e israelenses, teremos no Brasil, com certeza, um reforço no preço da gasolina e de óleo diesel, o que é um tiro mortal na economia pelo encarecimento, já que as dimensões continentais do Brasil fazem com que o nosso transporte, que é praticamente quase todo ele feito de mercadorias por via terrestre, consuma aí muito combustível e o preço vai subir porque a paridade do padrão internacional de petróleo está a subir todo dia. As 10 maiores economias do mundo, em 2023, segundo o FMI, houve um crescimento do PIB maior que o esperado e o câmbio mais valorizado fez com que o Brasil voltasse a nível anterior à pandemia em nova projeção feita ontem, dia 18, pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI. Para este ano, coloca o Brasil de volta no 9º lugar entre as maiores economias do mundo. Um programa que não estava sendo alcançado desde 2019, antes da pandemia. Em 2022, o Brasil ocupou a classificação de 11ª maior economia do mundo. A previsão do último relatório do FMI, divulgado esta semana, elevou a expectativa em relação à projeção anterior de abril, naquela data. E agora é esperado para que o Brasil passe a ingressar como a 9ª maior economia do mundo, tendo um PIB ponderante de janeiro até dezembro. O Fundo Monetário Internacional estima agora que a economia brasileira vai crescer 3,1% no ano de 2023, ante a previsão anterior de abril, que era de 0,9%. Essa diferença de 2,2%
percentuais, foi a quinta maior registrada entre as 191 economias que estão analisadas pelo Fundo Monetário Internacional. O Brasil cresceu na sua projeção de um PIB bem maior. Com isso, o Brasil deixa o Canadá para trás e assume a nona colocação numa posição bem elevada em relação aos padrões internacionais. E se você quer saber quais são as maiores economias do mundo, eu posso dizer que os Estados Unidos da América deverão ter, este ano de 2023, um PIB, Produto Interno Bruto, toda a produção de indústria, de serviços, de agropecuária, em torno de, os Estados Unidos da América, de 26 trilhões de dólares, enquanto que a China vem em segundo lugar com longínquos 18 trilhões de dólares. A Alemanha, a terceira maior economia do mundo, com 4 trilhões e 500 bilhões de dólares. Esses são os maiores PIBs. Temos aí também o Japão, uma grande economia mundial, beirando os 3 trilhões e 800 bilhões de dólares do seu PIB. A Alemanha, a China, os Estados Unidos, o Japão são as 4 maiores economias do mundo. Depois vem a Índia, com um PIB estimado de 3 trilhões e 600 bilhões de dólares. O Reino Unido, com um PIB estimado em 3 trilhões e 300 bilhões. A França, com um PIB estimado de 3 trilhões e 50 milhões de dólares. A Itália, com 2 trilhões e 300 bilhões de dólares. E o nosso Brasil, a estimação é um PIB em torno de 2 trilhões e 300 bilhões de dólares para o ano de 2023. É uma notícia que anima o mercado e anima o comércio, a indústria e todos os segmentos da economia. A região centro-oeste do país ruma para ter uma menor desigualdade no Brasil. No rastro do sucesso do agronegócio. Investimentos no campo vêm grandes riquezas ininterruptamente em uma área que detinha participação pequena no PIB e na economia nacional. Desde que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, começou a abrir os dados trimestrais deste ano, o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, da região centro-oeste, que tem se elevado, principalmente pelo agronegócio, que tem crescido bastante, mais do que o esperava a economia do país. Tamanha injeção de dinheiro por a região centro-oeste, os estados respondem por mais da metade da produção agropecuária brasileira. Começa a se refletir também na queda da desigualdade social, definida pelo índice oficial do IBGE e da Fundação Getúlio Vargas. Após ultrapassar o Sudeste no indicador de todas as rendas de trabalhador e manter a conquista dos últimos 5 anos, o Centro-Oeste caminha célere agora para um movimento no qual pode liderar o índice no país, superando inclusive o da região Sul, segundo economistas e analistas de plantão. Num primeiro momento, o imposto do agronegócio foi a operação de riqueza em estados que tinham pouca participação no PIB nacional. Segundo o levantamento da consultoria MB Associados e o jornal Valor Econômico, as projeções para 2023 e 2024, o Mato Grosso do Sul deve crescer 782% desde 1986. De 86 a 2024, temos aí uma série de praticamente 40 anos, o Mato Grosso cresce, portanto, 782% no seu PIB. Projeção do IBGE com a Fundação Getúlio Vargas. Outros estados importantes, o Mato Grosso do Sul também aparece na lista dos estados que mais de crescimento da economia do país, com uma alta de 307% em igual período, 1986-2024, também pelo agronegócio. São percentuais animadores para a região centro-oeste. Os estados do norte, que foram beneficiados por outros fatores, além do agronegócio, além da base pequena de comparação, o crescimento do Amazonas, por exemplo, foi estimado pela Zona Franca de Manaus. E, no período, Roraima e Amapá tiveram a entrada massiva de migrantes de diferentes países que vieram para o Brasil e vieram se juntar ao Brasil. Esse movimento fez com que a participação do Sudeste na geração da riqueza do país caísse de 56,1%
em 2010, por exemplo, para 51%, apenas em 2020. Por outro lado, o Centro-Oeste foi de 9,1% naquele ano, agora já representando 10,4% no mesmo período. As outras regiões também ganharam contornos com a ponta de percentual participativa. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, abro aspas, há uma tendência clara de descentralizar a produção da riqueza, com o Sul e o Sudeste perdendo força e o Centro-Oeste crescendo para uma região pujante durante muito tempo e ganhando peso, fecha aspas. Portanto, é o Brasil crescendo não só no Sul, no Sudeste, mas também no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste. Em função da guerra entre o Hamas, situado na zona, na faixa de Gaza, e Israel, e que já ceifou a vida aí pelo menos de 5 mil pessoas, entre israelenses, palestinos, judeus, árabes, o dólar vem trabalhando a semana com grande volatilidade. A moeda americana tem subido, tem baixado, a gangorra dos acontecimentos que estão estampados nessa fronteira de guerra aí no Oriente Médio. Apesar disso, a guerra do Oriente Médio, o petróleo já subiu mais de 10% a nível internacional desde o início da guerra, na madrugada do dia 7 de outubro. No dia anterior, a moeda americana desvalorizou-se e a cada dia é uma gangorra que sobe e desce. E, enquanto isso, a renda variável, que são as bolsas de valores, também caminham em volatilidade. Dow Jones, a Nasdaq, que são americanas, a Bovespa no Brasil e as bolsas de valores do mundo todo estão subindo no nível de petróleo, na mineração estão estabilizadas e aquelas do varejo, das grandes lojas de departamento, de varejo, do comércio, estão caindo. Vê que a perspectiva de juros altos deverá permanecer por mais tempo, principalmente nos Estados Unidos da América, onde o Federal Reserva, recatado, continua sinalizando estabilidade ou mais acrescimento na taxa de juros lá. Aqui no Brasil, só no dia 1º de novembro, terminará a reunião próxima do nosso Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, onde a taxa Selic deverá cair para 11,75%, com outra queda representativa de mais 0,5%, numa taxa que já chegou a 13,75%. Boa noite a todos os telespectadores da TCM e na próxima quinta-feira estaremos de novo com outro Radar Econômico.